Oi, segundo ano, tudo bom? Enquanto essa quarentena não acaba, a gente continua com as aulas por aqui, tá bom? Vamos lá? A gente está falando sobre os nossos símbolos nacionais, aquilo que nos representa como nação, que são a nossa bandeira nacional, o brasão da República, o nosso hino nacional e o selo nacional. Hoje nós vamos falar sobre o nosso brasão da República. Vocês vão receber uma atividade como essa, vocês vão colar no caderno e aí a gente conversa um pouquinho sobre essa atividade, sobre esse símbolo, tá bom? Ó, é o que aparece ali na tela. O nosso brasão da República, quando o Brasil se tornou uma república, quando teve a mudança no poder, porque antes nós tínhamos um imperador, e antes do imperador a gente não era nem país, a gente era colônia. Quem mandava na gente era Portugal. Quando o Brasil consegue a sua independência e depois, em 1889, é proclamada a República e então nós decidimos que nós teríamos presidente. A partir daquele momento, nós não teremos mais o imperador. Seremos uma nação, um país totalmente independente e soberano. O que isso quer dizer? Que o Brasil manda no Brasil. Não tem outro país que dê ordens para o Brasil, que mande aqui. O Brasil é quem decide por si. E aí, nós precisávamos de novos símbolos, de novas representações. Lembra que a gente falou que nós tínhamos uma bandeira, que era a bandeira do Brasil Império? Quando o Brasil se tornou uma república, a gente não podia mais ter um símbolo que representasse o orgulho do Império, mas sim um símbolo que representasse o orgulho do Brasil República, do Brasil livre, do Brasil que agora era soberano. E aí a gente mudou os significados das cores da bandeira e mudou o escudo de armas por uma esfera azul no centro da nossa bandeira nacional. Vocês lembram disso? E aí nela nós temos as estrelas que representam os nossos estados e o Distrito Federal, e o estado do Pará é aquela estrelinha maior que fica acima da faixinha branca, porque era o maior estado acima da linha do Equador. E aí por isso foi a estrelinha escolhida. E hoje, sobre o nosso brasão da República, a gente vai ver que o nosso primeiro presidente foi o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E ele foi quem encomendou um novo brasão, porque esse brasão ele ia nos uniformes, nos prédios, não dá pra gente pendurar a bandeira em todas as paredes. Então a gente precisa de um brasão tipo aquelas famílias antigas, vocês já viram nos filmes que tem o brasão da família, e aí o rei às vezes tinha o anel e aí usava o anel como selo, e aí é mais ou menos isso. Seria o nosso brasão, ele vem nos representar, vem ser a marca do Brasil como uma peça que vem marcar os prédios, vem marcar as nossas forças armadas. Esse brasão ele foi encomendado pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente da República, e quem fez o desenho foi o engenheiro Arthur Zaui. E nesse nosso brasão, nós vamos ter então um escudo, ele vai ser formado por um escudo, vocês vão ver que é esse escudo aqui, ele vai ser azul celeste. Depois vocês vão colorir isso daqui pra mim, tá bom? É facinho de encontrar, pede papai pra mamãe pra encontrar as cores, mas eu vou explicando pra vocês aqui as cores, tá bom? Vai ter esse escudo aqui azul celeste. Nesse escudo vem essa formação aqui de estrelas, forma o Cruzeiro do Sul, porque é a formação que dá pra ver aqui do Brasil. Isso é muito legal. E aqui, ó, nós vamos ter um anel com várias estrelas menores. Aqui nós temos exatamente 27 estrelas, os 26 estados e o Distrito Federal. Aqui nós vamos ter, isso daqui é tudo ouro, vai ser tudo dourado, esses risquinhos aqui atrás, ó, que o Brasil é rico. E aí
Aqui nós vamos ter 2 ramos. Esses ramos é o que a gente mais exportava, mais vendia para outros países na época, mas até hoje é uma grande fonte de produto interno bruto no Brasil, uma grande fonte de riqueza do Brasil. Ainda é forte a exportação de café e fumo. Fumo hoje nem tanto, mas café, o Brasil ainda é muito forte em café. Então foram desenhados esses 2 raminhos. Um de café, ó, com os frutinhos aqui do café. Vai dar pra ver aí no de vocês, ó, aqui os frutinhos do café. E aqui do fumo, que tudo isso representava a riqueza, eram os símbolos do Brasil. Do mesmo jeito que o Brasil tem o nome República Federativa do Brasil, república porque nós somos uma república, temos presidente. Federativa porque nós somos uma federação, nós temos os estados, que ao mesmo tempo que esses estados é o Piauí, Maranhão, Ceará, Goiás, Distrito Federal, né? Nós temos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim vai indo, são muitos. Os estados são esses nomes. Sempre que fala esses nomes assim, vamos lá no Goiás, meu amigo nasceu lá no Rio de Janeiro. Isso são os estados. Eles juntos formam o Brasil. Por isso nós somos uma federação. Ao mesmo tempo que eles têm governadores, os estados eles têm a lei orgânica, que é a lei própria deles. Alguns estados têm algumas leis que são só deles. Por exemplo, uma lei que fale para não jogar sujeira na praia. Por que teria uma lei falando sobre praia aqui no DF? Aqui a gente não tem mais, infelizmente. Então, essa lei não ia dar certo aqui, né? Porque aqui a gente não tem mar. Mas lá no Nordeste todo tem mar. Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tem mar. Então, uma lei sobre isso é interessante para esses estados, não para o Distrito Federal. Por isso, os estados têm leis diferentes, entendeu? Porque o nosso Brasil é muito grande, então a gente vive situações diferentes em cada um. Mas o que nos torna uma federação é justamente porque esses estados juntos formam o Brasil. Mesmo que eles tenham leis diferentes, nenhum deles pode ter qualquer lei que seja contra a nossa lei máxima, que é a nossa Constituição. E mais uma vez, olha aqui, ó, o nosso brasão da República. Esse brasão, ele vai aparecer sempre. E ele que a gente vai colorir, tá bom? Então, nós vamos ter aí o escudo azul celeste, com pequenas estrelas formando a constelação do nosso Cruzeiro do Sul, que dá pra gente ver daqui do Brasil, apoiado sobre uma estrela de 5 pontas, que é essa estrela aqui, tá vendo? 5 pontas, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui atrás nós vamos ter uma espada. Essa espada dizem que ela está em riste. Uma espada em riste significa que ela está apontada, está pronta para ser usada, pronta para atacar. Então, mostrando que o Brasil está firme, avante e pronto para atacar. Falando nisso, você sabia que o Brasil nunca perdeu uma guerra? Por isso que nós somos os primeiros a fazer discurso lá quando tem reunião da ONU. Acredita nisso? Muito legal, né? Nós somos vencedores. E aí, deixa eu ver. Uma coisa interessante. O uso do brasão. Deixa eu terminar aqui. O brasão, então, ele tem. E ainda tem a faixinha aqui, ó. Essa faixinha vem com a data da proclamação da República, que foi dia 15 de novembro de 1889, tá bom? Aqui, República Federativa do Brasil. Sim, aí somos uma república porque temos presidente. Federativa, justamente o que eu falei, dos estados juntos formam o Brasil, formam a federação, e do Brasil, que foi uma homenagem ao pau-brasil, porque na época que foram escolher esse nome, tinha muito dessa árvore aqui. Então, do mesmo jeito que escolheu o nome do país Brasil, por causa dessa árvore que tinha muito aqui,
foram escolhidos os ramos de café e de fumo, aqui café e aqui de fumo, justamente porque eram os produtos que a gente mais tinha na época, que a gente mais vendia para fora, que é o que a gente vendia para outros países, que a gente chama de exportação. Expor, para colocar para fora. Expor. Aí impor, in dentro, aí vem importação é quando a gente compra um produto de fora. Então a gente exportava muito, a gente mandava muito para fora o café e o fumo. Então por isso tem os dois raminhos aqui. E aí o uso do brasão, ele é obrigatório em todos os prédios do poder executivo. Poder executivo é quando a lei já está criada, quem vai organizar, administrar, quem vai executar, cumprir a lei. Quem são os nossos chefes do executivo, que executa a lei? É o presidente, os governadores, eles são os chefes do executivo federal, que é no Brasil todo, é o nosso presidente. Aí tem um dos estados, que são os governadores de cada estado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós vamos ter o Ibanez. O Ibanez é o nosso chefe do executivo aqui no Distrito Federal. Então ele vai executar as leis, ele vai fazer cumprir as leis, tá bom? Nós vamos ter o nosso brasão da República também em todos os prédios do Legislativo, que é onde cria as leis, aonde que a gente vai escrever as leis, legislar, por isso legislativo, vai lembrar da lei. Esses prédios são os prédios do Senado e da Câmara e também nas câmaras legislativas, tá bom? Então, esses lugares é onde se cria as leis federais, que seria no Senado e na Câmara dos Deputados. Eles dois, eles formam o nosso Congresso Nacional. Esse é o poder legislativo que vai criar as leis. Mas mais à frente, nos próximos anos, a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom? É só para vocês saberem do que a gente está falando. Então, nos prédios do Legislativo, que é onde cria as leis, e no prédio do Judiciário. O que é isso? É onde vamos julgar se alguém descumpre a lei, se alguém não faz direitinho como a lei manda. Então, a gente pode levar isso para o juiz julgar. Então, são os nossos tribunais, lá onde ficam os advogados, como a tia, lá onde ficam os juízes, tá bom? Aí, lá nos tribunais, nós também vamos ter o nosso brasão da República, é obrigatório. Outro lugar que é obrigatório, fora os nossos 3 poderes, que é o poder executivo, que executa a lei, que faz cumprir a lei, legislativo, que escreve as leis, legislativo, e judiciário, que vai julgar as leis, julgar as pessoas e também julgar as leis. As leis são criadas pelos estados, elas têm que estar de acordo com a nossa Constituição. Então, o judiciário também vai julgar a lei para ver se a lei está de acordo, porque se ela não estiver de acordo com a nossa Constituição, essa lei não vale. Nós também vamos ter em todos os prédios, em todos os uniformes das Forças Armadas. O que é isso, Forças Armadas? São o nosso Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, os nossos bombeiros militares, tudo isso faz parte das nossas Forças Armadas. Então, todos eles usam também o nosso brasão da República. Vocês vão ver no chapéu, no uniforme, sempre vai aparecer o nosso brasão da República. Lembra que o símbolo, ele representa o nosso orgulho, representa o nosso país. Então, onde quer que a gente vá, tem que ter a nossa representação, a nossa marca, tá bom? Então, essa daqui é a nossa marquinha, o nosso brasão da República. E eu quero que em casa vocês façam bem bonito, ó, eu trouxe aqui o nosso marechal para colorir, tá bom? Pra vocês colorirem bem bonito o nosso marechal e também
colorir aqui o nosso brasão da República em casa, tá? E qualquer dúvida, comenta lá, comenta com a coordenadora, comenta no nosso lá no nosso site, tá bom? Os nossos canais, telefones estão todos abertos. Comenta lá se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês encontraram alguma coisa interessante sobre isso. Comenta pra gente continuar conversando mesmo longe, tá bom? Um beijo. Tô morrendo de saudade de ter aula diretamente com vocês. Ai, é tão legal quando eu pergunto e vocês vão imaginar de acordo com o nome, o que que é, mas enfim. Ó, até mais, até a próxima aula, tomara que seja presencial, tá bom? Um beijo. Se cuidem!